E acho que ele está conectando de novo. Alexandra, assim que conectar eu interrompo? Isso, mas vamos fazer o seguinte, o que você acha de contar um pouquinho para a gente, Alexandra, sobre a sua experiência, de como foi trabalhar com as famílias, né? A questão do luto, enfim, a Alexandra trabalha no HC de Ribeirão Preto, literalmente esteve no covidário, aí vamos colocar dessa forma, né, Ale? Trabalhou muito de perto, né, com os pacientes. Queria que você contasse um pouco para a gente sobre sua experiência, Alexandra, por favor. Hoje eu resolvi fazer dessa forma mais aberta, né? Não preparei slides, né? Porque a minha intenção é que vocês também possam me interromper, a Ana possa me interromper, né? E perguntar, porque assim, não sei quais são as dúvidas que vocês têm, ou as curiosidades do trabalho de lá. Mas muito obrigada, Ana, pelo convite, Selma, pessoal da ABA. Estou muito feliz de estar aqui à tarde com vocês hoje. Eu trabalho no Hospital das Clínicas, que é uma referência de Covid, né, de Ribeirão e região. Na fase mais crítica da pandemia, nós tivemos 4 CTIs Covid abertas, além da CTI normal que o hospital tem. Todo o hospital foi reformulado, todas as atividades foram reformuladas para receber esses pacientes, né? A gente fala que é uma operação de guerra mesmo, assim, tudo se mudou em pouco tempo. Logo que começou a pandemia, né, a gente foi sendo avisado pelas chefias, a gente ficou um pequeno tempo trabalhando em casa, né, e fazendo algumas horas no hospital, e essas horas foram aumentando, né. Nós fomos elaborando, eu e mais outras psicólogas, nós fomos elaborando o protocolo dos pacientes, 3 protocolos, como seria o atendimento aos funcionários, como a Ana colocou, né, toda a questão da pressão e sofrimento e anseios e medos que os profissionais passam, um atendimento que seria para pacientes e outro para família. E essas 2 frentes, família e pacientes, tanto da ala COVID quanto da ala não COVID, porque a gente continuou recebendo pacientes não COVID, bem menos, porque o hospital foi fechando, né, para poder funcionar mais a área COVID, mas a gente ainda recebia pacientes de outras áreas. O que aconteceu nesse tempo, né? Como, assim, tinha uma necessidade do hospital de reduzir o fluxo de pacientes, tanto de ambulatório quanto de enfermaria, você pensa que um hospital, ele já é referência, os casos já são graves, mais graves do que num posto de saúde. Agora, você pega os graves, dos mais graves ainda, era o que a gente teve nesse período da pandemia. Então, os pacientes que estavam internados lá eram todos em situações muito críticas e muito urgentes. Antes, cada psicólogo atendia em determinados ambulatórios e enfermarias que você já tinha estudado a doença, que você já conhecia a equipe, que você já conhecia o funcionamento. Com a pandemia, nós começamos a cobrir plantões. Algumas colegas se afastaram, que eram no grupo de risco, outras ficaram doentes e se afastaram nesse período também. Então, a gente tinha que cobrir essas, né, e cobrir plantões de enfermaria, porque não teria mais psicóloga lá todos os dias naquelas clínicas. Daí, nessas enfermarias, eu fui atendendo, aparecia, assim, todo tipo de demanda possível. Uma das que eu atendi, que me chamou muita atenção, eu acho que, se não me engano, era uma pessoa de Angola, e que já faz muito tempo, foi muita gente que eu atendi nesse período. Eles tinham acabado de vir para o Brasil, ela e o companheiro estava internado numa situação grave e ele foi transferido rapidamente para o CTI. E a equipe eles não falavam a nossa língua, precisavam falar para ela que ela não poderia ficar no hospital porque não podia ter acompanhante, nem no hospital, que já tinham deixado ela entrar lá, nem isso não poderia, e muito menos dentro do CTI, que ela não poderia visitar, porque a gente estava numa pandemia, as restrições, e me chamaram. E eu sei que eu subi para a enfermaria pensando assim, também não falo essa língua, né? O que eu vou fazer, né? Mas eu sou meia tupetuda, né, Ana? Ainda bem, né, Ale? Sou meio assim,
Não, eu falo, não, me chamou, eu vou, né? Eu vou lá. Bora lá. Pelo menos a gente tenta, né? Tenta fazer. Eu peguei o celular, o Google Tradutor, eu digitava em português, transformava para a língua da pessoa, daí dava o meu celular para ela digitava o que ela queria saber na língua. E nós estamos conversando assim até que chegou um médico que sabia falar francês, que nem era a língua que ela dominava, né? Ela dominava era um outro tipo de dialeto, mas ela entendia um pouco. Também foi ajudando nisso e a gente foi tentando fazer essa ponte. Eu cheguei a ligar algumas vezes, falei com um amigo dela, ela falou assim, olha, tem meu amigo assim que ele entende português. Então eu liguei para o amigo, expliquei toda a situação do marido, aí coloquei para falar com ela, daí ele me falava as dúvidas dela, eu fiquei a tarde inteira nesse atendimento. Olha isso, que interessante, que história, hein, Alexandra? Então, assim, eu acho que exigiu assim, que a gente fosse extremamente criativo, que a gente abrisse mão de outros instrumentos, né? Eu trabalhei muito tempo no MAPAI, né? E isso a gente fazia também, né? Com tal criança não dá certo isso, você vai fazer aquilo, né? Então, acho que eu fui aprendendo, assim, a me desvencilhar de ficar muito presa só num tipo de modelo. A minha abordagem a gente teve que se reinventar, né, Alexandra? Ou como a gente teve que se reinventar o tempo todo, né? E eu imagino isso realmente dentro dessa realidade hospitalar, né? Essa experiência que você trouxe, né? Porque dentro do modelo normal, normalmente você trabalha numa ala específica, você tem o contato com aqueles médicos que tem muito essa questão, né, do multiprofissional, né? E de repente não, tudo muito novo, né? E como assim você está naquela área, né? Por exemplo, a minha área é diabéticos, né? Eu já estudei essa área, eu sei o que causa, eu sei os medicamentos, tudo, né? Então, fica muito mais fácil para eu estar entendendo, né? Quando você vai para outras áreas, né? Você tem que tentar entender pelo menos o mínimo daquilo. Não é que o psicólogo vai trabalhar isso com o paciente, mas a gente, na psicologia hospitalar, a gente tem que entender um pouco, até para você poder avaliar se a pessoa está compreendendo o diagnóstico, se ela está entendendo aquilo que está passando. Às vezes, algumas reações psíquicas em função da patologia, não é em função do emocional, né? Então, assim, o mínimo você tem que saber daquilo que você está tratando. E nessa pandemia, assim, o que aconteceu muito, né? Antes, os pacientes, eles tinham um horário grande de visita no hospital, né? Então, os que estavam internados, eles poderiam receber visita. Já não podia mais por questões, né, das normas sanitárias, a questão do isolamento. Os que tinham celular ainda dava uma minimizada nisso, mas a gente atende muito idoso lá também, que às vezes não tem essa facilidade, né? Às vezes tem o celular, mas não gosta, ou às vezes nem tem, porque a gente atende uma população bem humilde também. Ale, desculpe interromper, mas acho que o Yannick está conseguindo uma conexão agora. Yannick, você consegue falar conosco? Olá, tudo bem? Sim, agora já consigo. Ah, que ótimo. Ale, depois você volta, pode ser? Sim, claro. Yannick, obrigada por estar aqui conosco. Será que está preferindo digitar? É isso, Alexandra? Não. Pode falar, Yannick, nós estamos ouvindo. Já? Primeiramente, muito boa tarde a todos. Obrigado por essa oportunidade de estar mais uma vez presente com vocês nessa conferência, nessa conversa. É só para agradecer. O nome é Selma e a psicóloga Ana Luísa. Ana Lúcia. Falar muito bem e a Lúcia também. A Lúcia, sim. Peço desculpas só porque eu não estou a ver muito bem o nome. Imagina, está ótimo. O ponto de vista que eu queria dar para vocês todos ali é o seguinte. Neste auto de pandemia que está para o mundo todo, tem estado a causar problemas na família, na juventude,
idosos, trabalhos, etc. E essa organização, que faz hoje 6 anos, tem estado a fazer um excelente trabalho, apoiando as famílias, apoiando as pessoas em diversas partes do mundo, principalmente Noruega, Brasil, Angola, o país. E também tive a oportunidade de ver as opiniões e as dicas pela tela. Achei muito interessante e deveria ser vista ou participar mais pessoas de diversos países, de forma a ter aquela oportunidade de ver e aprender um pouco de forma unido, porque com a Covid-19 temos que ser unidos de forma para vencer a Covid-19. Se não sermos unidos, não obedecer às regras, por exemplo, eu costumo dizer à juventude, eu vejo a cumprir com as obrigações e as normas que têm estado passadas na entidade. Por exemplo, hospitais, tens ali aqueles panfletos, as campanhas, dizem à juventude, às jovens, distanciamento, usar sempre a máscara, álcool gel, mas parece coisa que o mundo não está nem aí para tal, e a cada dia que passa vai ter mais casos de Covid-19, mais número de mortes, e isto tudo é complicado. E o apelo que eu deixo para a organização é buscar mecanismo, continuar a trabalhar, criar estratégias de forma a sensibilizar as pessoas à vossas voltas, de forma a poder chegar ao objetivo e combater o Covid-19. Só isso que eu queria falar. Agradeço a todos. Yannick, que lindas palavras. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Selma, pode falar, desculpa. Não, eu estava agradecendo, Yannick, foi muito bom o que você colocou, e muito obrigada por participar, Yannick. Seja sempre muito bem-vindo, viu, Yannick? A gente divulga e sinta-se sempre muito bem-vindo nas nossas reuniões. Que essa seja a primeira de muitas outras e que a gente possa, assim, estar contando para outros países, né, sobre a experiência dos psicólogos brasileiros online. Muito obrigada. Eu gostaria de talvez pegar Selma, você quer acrescentar mais alguma coisa para o Yannick? Não, para mim está ótimo. Eu gostaria de chamar, então, o Marcelo Neubal. Pode ser, Alexandra? Você ia falar mais alguma coisa? Você ia falar mais alguma coisa ainda em relação assim, tem alguma coisa que vocês gostariam de saber de como funcionou dentro do CTIs, o trabalho? Ai, conta um pouco mais para a gente, Ale, por favor. Deixa eu ligar aqui o paciente, quando ele vai para o CTI, ele já vai numa situação bastante crítica, né? A maioria dos pacientes, eles ficam intubados, ficam por um tempo sedados, né? Não é possível, diferente de outros momentos, né, fora da pandemia, que tem um horário de visita, que a família pode ir e tudo, não se pode, né? E esse é o grande sofrimento, né? Então, o paciente, ele sente que depois que ele passa daquela porta, pode ser que ele nunca mais veja a família, porque ele não sabe se ele vai sair vivo dali, né? Não sabe por quanto tempo ele vai ficar, em que condição que ele vai sair. Então, o que a psicologia estruturou nesse período? Logo que o paciente interna com a gente, uma psicóloga já liga no dia seguinte. Os médicos, todo dia, eles fazem um boletim online que os familiares têm acesso, né? E eles ligam para um familiar de referência, na pasta do paciente tem qual é o familiar de referência, ele liga para esse familiar para explicar muito rapidamente como está o quadro daquele paciente no dia. Um dia depois que interna, uma de nós liga para ver se esse familiar teve acesso ao boletim, se ele falou com o médico, se ele está compreendendo a situação, como que é a dinâmica da família, quantas pessoas moram, se eles estão tendo o que comer, porque muitas vezes quem está internado ali é quem mantinha a casa, né?
como que eles estão se organizando, né? Então, a gente vai fazendo, a gente tem um roteiro, a gente vai levantando várias questões. E o objetivo é ajudar esse paciente a tanto estar tendo mais acesso às informações do ente querido dele, a ele compreender, né, estar mais próximo, quanto a gente poder identificar algum familiar que precise de um acompanhamento psicológico nesse momento. Identificado esse familiar, é designado uma psicóloga para acompanhar esse que daí se torna também o nosso paciente, né? E a gente vai fazer isso sempre de forma online. Algumas vezes foi necessário fazer presencial, foi necessário, em algumas situações, fazer reuniões presenciais com a família, e a gente usou um espaço do hospital que ele é mais distante, que ele é mais protegido, que ele é bem distante da área Covid, ele é praticamente ele é fora do prédio, quase fora do hospital. O familiar, a gente tem um tablet, né? Quando o paciente está consciente, a gente faz aquela visita virtual, então a gente liga para o familiar, que ele pode combinar até de ter outras pessoas ali naquela ligação, a gente faz uma ligação breve de uns 5 minutos, até porque a pessoa se cansa de falar muito tempo, né? E ele vai ver como é que o familiar dele está e vão poder conversar um pouco. Quando ele não está consciente, a família pode mandar para o nosso tablet, que ela tem um número, um áudio que vai ser colocado para o paciente, mesmo ele estando inconsciente. E é uma pesquisa que está sendo feita lá, que a psicóloga que coloca esse áudio, ela anota alguns sinais para ver a reação dessa pessoa, né? E tem uma hipótese de que ela percebe aquilo lá e de que ela tem uma reação frente àquilo. Então, são todas estratégias, na verdade, que a gente tenta humanizar mais, né? E a gente tem uma frase que a gente gosta muito ali, que eu não lembro o autor agora, mas que acho que faz todo sentido, que o sofrimento, ele é só insuportável quando ninguém cuida. E acho que isso é muito verdade dentro da pandemia, assim. Eu acompanhei alguns familiares nesse processo, situações muito trágicas, e era muito interessante, Ana, porque eu no telefone, eu falando com esse paciente com todas as dificuldades, né, tudo, mas eu sentia que eu estava ali grudadinha nele, né, que eu estava presencial ali, porque eu ia me envolvendo tanto naquela história, entendeu, que eu acho que, assim, a gente se torna presente, né, e às vezes é uma situação tão difícil que a mínima orientação que você dá, né, dessas coisas que a gente conversou mesmo, ó, tenta organizar a tua rotina, limita o tanto de informação que você está tendo das redes sociais, isso está te deixando mais sobrecarregado, mais angustiado, né? Algumas coisas que a gente ia trabalhando que melhorava muito o estado, né? Então, assim, é uma situação muito crítica, né? E a gente ali, assim, tentando fazer o possível para diminuir essa dor, né? Para pelo menos ela possa ser compartilhada, né? Que a gente acredita que quando ela pode ser falada, né? A pessoa pode ir elaborando um significado. Trabalhar a questão do luto também, né? Então, as situações que vão se agravando, né? A gente vai preparando a pessoa para aquele momento. Durante um bom tempo, não podia se ter velório, em hipótese nenhuma, de paciente COVID. Hoje, depende do tempo que ele está internado lá, se já não tem mais o período de contágio, tudo. Em algumas situações está sendo permitido, mas dentro ainda de algumas normas sanitárias. Alguns protocolos. Isso, os protocolos. Mas, assim, ainda as pessoas não se reúnem, todo aquele ritual que a gente costumava ter, né, que ajuda a gente a elaborar esse luto. Então, o psicólogo está acompanhando, vai propondo para outras pessoas outros rituais, outras formas que ela pode estar trabalhando isso, né? Ela, né, vai construindo esse significado junto. Alexandra, que honra tê-la conosco. Querida, que trabalho lindo que você vem desenvolvendo. Nossa, meu olho até encheu de lágrima aqui. Não é de agora, não, né? É de uma vida toda, né? Eu acompanho o seu trabalho com muita admiração, né? Desde a época da faculdade, acaba de entrar a Letícia aqui da minha turma também, da 27ª.
Letícia! A Letícia veio fazer uma finalização depois aqui com a gente. A Alexandra é uma turma anterior à minha, né? Então, eu sou bicho da Alexandra. Depois, no aprimoramento, eu também fui para psicologia hospitalar, eu também fui bicho da Alexandra na especialização, né? Essa vivência da psicologia hospitalar é algo, assim, muito enriquecedor, né? E eu entendi exatamente o que você quis dizer quando, o que eu vou fazer? Eu nem falo a língua daquela pessoa. E me arremeteu à memória de uma vez, num dos meus primeiros atendimentos, quando a mãe tinha perdido o filho, e eu fui para lá com uma dor no meu coração, e falei assim, gente, o que eu vou falar para essa mulher? Eu não tenho o que falar para ela. Era essa a minha sensação. E é tão grande a coisa que parece que tem horas que você não precisa falar, basta estar, basta olhar, basta segurar na mão, né? E o papel do psicólogo hospitalar é realmente, assim, algo muito nobre, Alê. Queria te parabenizar muitíssimo por toda essa trajetória. E mais uma vez aqui, muito obrigada por estar conosco, querida. Eu agradeço. Acho que só para encerrar, né, assim, eu acho que a gente estuda bastante, a gente procura, assim, no início da pandemia, a gente foi atrás de todos o que estava sendo produzido e tal, não sei o quê, da Fiocruz, da USP, fez curso, muitos eu passava para vocês, né, das coisas que eu estava fazendo, tudo, né, mas a hora que você está com o paciente, você está com o paciente. Exatamente. Né? E daí a tua capacidade, a tua empatia, né? E acho que é o desejo de estar ali, junto com aquilo tudo que você conhece, aquilo que você estuda, vai ser usado, né? Mas eu acho que você está ali com ele naquele momento e o desejo de fazer alguma diferença naquilo. E acho que isso a gente ali na psicologia, a gente tem muito, assim. Com certeza. A gente tem muito amor pelo local de trabalho, né? Quando saiu a questão das vacinas, eu me voluntariei. Eu ainda não sei se eu sou placebo, se eu sou vacina, estou aguardando ainda, né? Porque não me chamaram. Mas acho que isso vai muito do amor que a gente tem por aquele local e o desejo de que aquelas pessoas sofram um pouco menos. Acho que é isso que nos mobiliza, né? Obrigada, Alexandra. Falamos juntas.